Amigos, que a paz esteja com todos. Aqui nós vamos deixar para você a palavra do nosso Deus. Eu peço sempre aquele joinha, né? Que é o famoso na linguagem do YouTube, né? É o famoso like, mas é o joinha, tá? Se você já é inscrito, peço por gentileza, compartilhe, deixe o seu joinha. Você que ainda vai se inscrever, faça o mesmo, compartilhe, deixe aí o seu joinha, tá bom? Não despreze as pequenas oportunidades, é o título da nossa mensagem. Sabe, meu amigo e minha amiga, muitas pessoas, elas precisam aprender muito com algumas coisas que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele ensinou, que às vezes muitas pessoas, elas deixam passar despercebida. Por exemplo, o começar, o ser fiel no pouco. Muitas pessoas têm deixado passar essa palavra, têm deixado de lado essa palavra. A gente vê que tem muitas pessoas que elas querem crescer, mas não querem começar de baixo. Elas querem algo grande e muitas das vezes não quer o pequeno. Às vezes, grandes pregadores, eles ficam tristes quando em suas igrejas vão poucas pessoas. Tem pregador que não gosta de pregar para uma pessoa só. É verdade. Tem pregador que, se na igreja dele for uma pessoa só, ele não prega, ele pede para um obreiro fazer, Ele pede para outra pessoa dar a mensagem. E Deus vai só anotando, Muitas pessoas se esquecem que no dia do juízo vai haver a prestação de conta, Na parábola dos talentos mesmo, Jesus ele fala isso, Em Mateus 25, fala sobre a parábola dos talentos, que a um foi dado 5, a outro foi dado 2 e a outro foi dado 1. E ao que tinha 1, ele resolveu enterrar o talento, desfez, Está no versículo 24 de Mateus 25. Aquele que tinha 1 desprezou, ele enterrou o talento que ele tinha e perdeu por causa disso. É claro que Jesus está falando da prestação de conta, no dia do juízo, que às vezes a pessoa tem a oportunidade de fazer aquilo que é preciso fazer e às vezes ela despreza porque é pouco, porque é pequeno, Só que vai prestar conta no último dia. Verdade? Pregadores que gostam de pregar para a multidão somente deveriam se atentar para isso e não desprezar as pequenas oportunidades. Mas não só pregador, mas você que financeiramente você deseja ser um empresário, você deseja crescer naquilo que você faz, você tem que se lembrar de uma coisa, que uma grande oportunidade sempre vai começar de uma pequena. O Davi, a gente conhece o Davi
porque ele foi matador de gigante, né? A gente conhece o Davi como matador de gigante. Mas você já parou para pensar como que começou a grande oportunidade do Davi? Verdade. Perdão, deixa eu tomar um gole d'água. Se você for estudar a história do rei Davi, você vai ver que o Davi, quando Golias se apresentou para ele, ou seja, quando ele estava diante da grande oportunidade dele, o Davi ele foi levar comida para os seus irmãos. Ele foi levar alimento para os seus irmãos. O seu pai Jessé havia falado para ele: ó, meu filho, leva lá um lanche para os seus irmãos, né? É claro que ele não falou lanche, é eu que estou falando. Leva lá uma comida para os seus irmãos que estão na guerra, né? E isso é porque o Davi outrora já tinha sido ungido a rei pelo profeta Samuel. Mas o Davi simplesmente foi, né? Ele foi. E quando ele chegou na guerra, estava lá o Golias afrontando o povo. O Davi viu aquilo, se revoltou. E alguém escutou o Davi falando isso. Eu tenho um vídeo falando sobre isso, sobre as nossas palavras. Alguém escutou o Davi falando isso e chegou até o Saul e falou: a gente achou o homem que o senhor precisava. Também é eu que estou falando, tá? Não foi dessa maneira. Então o Davi, quando ele se deparou com a grande oportunidade dele, que foi o Golias, e o Golias foi uma grande oportunidade, embora não pareça, mas o Davi viu isso, né, de casar com a Mical, a filha de Saul, de ter riquezas, a família ser livre de impostos, ó coisa boa. Mas o Davi, o Golias foi uma grande oportunidade. Só que para o Davi chegar nessa grande oportunidade, meu amigo e minha amiga, ele teve que estar lá, ele teve que chegar lá, ele teve um motivo para estar lá, que foi levar comida para os seus irmãos. Uma pequena oportunidade, veio uma grande. E foi aí que o Davi se apresentou para o Golias, que mudou sua vida. Mas eu quero deixar para você um texto sagrado lá em João, Evangelho, tá? A história do Davi você pode ler em Samuel, tá? Começa no capítulo 16, tá? Que foi quando Davi foi ungido. 1 Samuel 16, 1, se você quiser ler, acompanhar a história dele, como tudo começou. Mas aqui eu quero deixar para você um texto sagrado, lá no texto sagrado, o Evangelho segundo o João, segundo o evangelista João, lá no capítulo 4, versículo 4 e versículo 7. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, verso 4 e verso 7. Fala de uma samaritana, né, que Jesus ele foi à cidade de Samaria para poder pregar para uma mulher, para poder ensinar uma mulher, para poder trazer a salvação para uma mulher. E essa mulher, ela estava em situação de, vamos assim dizer, de prostituição. Ela estava numa situação de fornicação. Ela estava vivendo com um homem que não era o seu marido. E no versículo a Bíblia diz que ela teve 5 e o que estava com ela não era o dela. Ou seja, então essa mulher ela sofria terrivelmente na vida sentimental, né? E ela foi tirar água do poço, né? No poço de Jacó, e Jesus estava lá.
no versículo 4 de João 4, João capítulo 4, verso 4 também, a Bíblia diz que era necessário que Jesus passasse por Samaria. Sabe, meu querido amigo, minha querida amiga, existe a diferença entre aquilo que é necessário e aquilo que é coincidência, aquilo que não está dentro dos planos. Existem coisas que às vezes são imprevistos, né? Que não está dentro dos nossos planos, que acontece às vezes e não está segundo aquilo que a gente planejou. Mas existem coisas que são necessárias, ou seja, que está incluída nos nossos planos, que a gente precisa fazer aquilo. Foi exatamente o que Jesus foi fazer em Samaria. Jesus não foi pregar para uma multidão de pessoas. E olha que Jesus era um pregador de multidão. A multidão, a Bíblia diz que lá em Lucas 4:1, Lucas 5:1, melhor dizendo, a Bíblia diz que a multidão apertava para ouvir a palavra. Então, Jesus era um pregador de multidão, né? Jesus era uma pessoa que arrebanhava a multidão. A mulher do fluxo de sangue mesmo, para poder alcançar a cura, em Marcos 5, 25 em diante, ela teve que enfrentar a multidão. Então, não era fácil chegar até Jesus. Jesus era um grande pregador, um pregador de multidão. Mas agora eu estou vendo aqui Jesus indo só para a cidade de Samaria para pregar para uma mulher, para trazer a salvação para uma mulher que estava numa vida sentimental destruída. Versículo 4, a Bíblia diz que era necessário, João 4:4. Ou seja, meu amigo e minha amiga, estava nos planos de Jesus pregar para essa mulher. Não estava uma multidão esperando Jesus ali em Samaria. Era apenas uma mulher. Versículo 7 fala isso. João 4:7. Evangelho de João, segundo João 4:7. Uma mulher veio tirar água do poço e a Bíblia diz que Jesus pediu a ela de beber. Então, uma mulher. E às vezes tem pregador que se no culto dele tiver uma pessoa, ele não prega não. Ele fala que é uma derrota pregar para uma pessoa só. Meu Deus, precisa aprender com a palavra. Precisa aprender com Jesus, né? Pregador que gosta só de multidão, igreja cheia, fica com a cara torcida quando a igreja está vazia, faz de qualquer jeito, ou se não transfere para outro fazer, esse pregador vai prestar conta. Aquela pessoa que, vamos trazer para a vida financeira, aquela pessoa que às vezes tem um cliente só no comércio dela, ela atende mal, ela trata com desprezo. Esse tipo de pessoa nunca vai crescer, meu amigo e minha amiga. Verdade. Se você despreza aquilo que é pequeno, você nunca vai crescer na sua vida. Se você despreza as pequenas oportunidades, sabe quando que você vai chegar lá em cima? Nunca. Porque para chegar lá em cima, primeiro tem que estar embaixo. A casa ela é construída do alicerce. E se você quiser acompanhar a trajetória toda da samaritana, começando no versículo 4 de João 4, você vai ver que Jesus deu uma palavra para ela, ao ponto que ela reconheceu que Jesus era um profeta. Só que o detalhe a mulher samaritana não guardou só para ela aquelas palavras. A Bíblia diz que ela foi anunciar
na sua cidade, para o seu povo, o que Jesus havia feito na vida dela. Olha aí. E às vezes é o que muitas pessoas não entendem, sabe? A pessoa, o pregador que despreza uma alma, ele não entende que quando ele der uma palavra para essa alma que precisa, aquela alma ela vai transmitir para outras pessoas. Ela vai indicar para outras pessoas. Vamos trazer de novo para a vida financeira. Você que não despreza aquilo que é pequeno, aquela pessoa que entra no teu comércio, uma pessoa só, você vai entender uma coisa, que através daquela pessoa que você trata bem, ela vai indicar para outras pessoas. E daqui a pouco tem uma multidão de gente. Da mesma maneira no Evangelho. Quando eu prego para uma pessoa, eu sei que aquela pessoa ela vai passar para frente aquilo que ela ouviu. Todo mundo gosta de ser bem tratado, meu amigo e minha amiga. E quando a pessoa ela trata bem, ela vai indicar para outras pessoas. E automaticamente aquilo vai crescer. Então por isso que nós não podemos desprezar aquilo que é pequeno. As pequenas oportunidades que vêm na nossa mão. Nunca faça isso. Nunca faça. Porque você pode estar perdendo uma grande oportunidade na tua vida por desprezar aquilo que é pequeno e é pouco. Tá bom? Então que você possa ficar com essa meditação. Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti. Que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti. Levante o teu rosto sobre ti e te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se Deus Ele me permitir.